Quando uma primeira-ministra de um dos países mais importantes do mundo liga para Donald Trump no meio de uma crise com a China, não é só um detalhe diplomático, é um sinal, um alerta extremamente grave. Algo que mostra de forma bem clara que existe uma disputa em curso sobre qual visão de mundo vai prevalecer nos próximos anos. A de países livres com governos mais alinhados a valores conservadores ou de regimes autoritários, centralizadores e hostis à soberania dos outros. E é claro, estamos falando da China. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para você continuar acompanhando os vídeos que nós postamos aqui. Deixe um comentário para ajudar no engajamento e se você considerar a informação relevante, por favor, compartilhe com os seus amigos. O que aconteceu foi o seguinte, a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, ela falou ao telefone com Trump no dia 24 de novembro de 2025, no momento em que Tóquio e Pequim estão em atrito direto por causa de Taiwan. Então, essa ligação ela não caiu do céu. Ela vem logo depois de declarações fortes de Takaichi lá no parlamento japonês, quando ela disse que um ataque hipotético da China contra Taiwan poderia representar uma ameaça existencial ao Japão e, por isso, poderia exigir uma resposta militar. Para um líder japonês usar esse tipo de expressão não é pouca coisa. É praticamente colocar um limite claro em relação ao avanço chinês na região. A reação de Pequim foi previsível, mas, mesmo assim, reveladora. Em vez de abrir um canal de diálogo sério, o regime comunista chinês preferiu tentar pressionar o Japão com um tipo de retaliação que tem se tornado padrão na sua diplomacia. Um boicote de viagens. Na prática, um esforço para afetar o turismo e enviar o recado de que quem confronta a narrativa de Pequim paga um preço econômico muito grande. Isso mostra bem a lógica do regime, usar a interferência econômica como arma política, de forma desonesta, desleal. Não é debate, não é discussão, não é diplomacia, é chantagem econômica disfarçada de política externa. Vale lembrar que, para a China, Taiwan não é só um vizinho com quem se deve negociar em condições de igualdade. O Partido Comunista Chinês trata a ilha como se fosse parte do seu território, mesmo ela sendo governada democraticamente, com eleições livres, imprensa relativamente aberta e instituições que, embora imperfeitas, são infinitamente mais próximas do Ocidente do que o modelo autoritário chinês. Quando Takaichi chama um possível ataque a Taiwan de ameaça existencial, ela não está falando apenas de território, ela está falando de valores, de estabilidade regional e principalmente de segurança nacional japonesa. Na história recente, o Japão tem caminhado com bastante cuidado em questões militares desde a Segunda Guerra Mundial. O país adotou uma constituição pacifista, limitou suas forças de autodefesa e evitou ao máximo discursos mais contundentes no campo da segurança. Por isso, um líder japonês ele precisa empregar uma linguagem tão forte a um ato hostil da China que, dentro do universo diplomático, acaba pesando muito. É como se ela estivesse dizendo, até aqui, não além. Ela indica que o Japão está disposto a ficar, não está disposto a ficar assistindo passivamente a uma possível invasão de Taiwan e, por tabela, uma mudança radical no equilíbrio de poder na Ásia. É nesse contexto que a conversa dela com Trump se torna ainda mais simbólica. Segundo o que foi relatado à imprensa, Trump explicou brevemente a situação atual das relações entre Estados Unidos e China e reforçou que mantém uma relação de amizade pessoal com Takaichi, dizendo que ficaria feliz em receber ligações dela a qualquer momento. Isso não é só gentileza. Esse tipo de vínculo pessoal na política internacional ajuda a alinhar visões de mundo. Takaichi, ela tem um perfil claramente mais conservador, favorável a uma postura mais firme diante de ameaças externas, e está bem mais em sintonia com a linha de Donald Trump do que com aquele estilo ambíguo e muitas vezes vacilantes de setores mais à esquerda no Ocidente, que costumam relativizar o autoritarismo chinês em nome da cooperação ou então do diálogo. Quando comparamos a postura de alguém como Takaichi com a de muitos líderes de partidos de esquerda mundo afora,
a diferença salta aos olhos. Há uma insistência em setores progressistas em minimizar o perigo de um regime comunista que não aceita oposição interna, controla informação, persegue dissidentes e ainda tenta impor sua vontade nos mares vizinhos. O discurso é sempre muito parecido. Falar de tensões que precisam ser geridas, de respeito às diferentes visões de mundo e evitar a todo custo nomear o problema central, que é a natureza autoritária do Partido Comunista Chinês. É como se o medo de ser acusado de ser intolerante pesasse mais do que a responsabilidade de defender a liberdade de países menores. E no caso de Taiwan, isso fica bastante nítido. Muitos governos de esquerda tratam a ilha como um ponto sensível, um ponto extremamente delicado das relações internacionais, mas evitam dizer com todas as letras que ali existe uma democracia que poderia ser engolida por um regime de partido único. A fala de Takaichi rompe com esse padrão completamente. Ela não se limita em dizer que a situação é preocupante. Ela coloca o quadro como algo de um risco real à sobrevivência do próprio Japão. Isso muda completamente o jogo, porque vincula diretamente o destino de Taiwan à segurança de um parceiro central do Ocidente na Ásia. Quando a China reage com um boicote de viagens, não está só punindo o Japão, está tentando sinalizar para outros países: olha, se vocês falarem demais, nós vamos mexer no bolso de vocês. Esse uso da economia como instrumento de intimidação tem se repetido. Já vimos esse tipo de postura em relação à Austrália, quando o governo australiano pediu investigação sobre a origem da pandemia, e em relação a outros países que ousam contrariar a narrativa de Pequim. É uma espécie de diplomacia punitiva, que combina o discurso de cooperação com gestos de retaliação. Quem observa com calma percebe que não se trata só de geopolítica fria, mas de um projeto de poder que não combina com liberdade individual, pluralismo ou soberania plena dos vizinhos. Então, a ligação com Trump acaba funcionando como um ponto de apoio para Takaichi. Ela sabe que, entre as lideranças mundiais, Trump é uma das poucas figuras que fala bastante e com clareza sobre a ameaça representada pela China comunista, tanto econômica como estrategicamente. Quando houve essa ligação, obviamente isso acendeu um sinal vermelho em Pequim, porque Pequim sabe que Trump é imprevisível. E desde quando Trump voltou à Casa Branca, ele adotou uma postura muito mais firme sobre tarifas, propriedade intelectual, espionagem industrial e presença chinesa em cadeias produtivas estratégicas. Ela não ligou para qualquer pessoa, ela ligou para quem pode bater de frente com a China. Sob a administração Trump, houve erros, houve exageros em alguns momentos, mas a direção geral sempre foi de enfrentamento ao avanço de um regime que tenta capturar a economia global e, ao mesmo tempo, manter o controle total sobre sua população. Muitos governos mais alinhados à esquerda preferem uma abordagem mais suave, algo próximo ao vamos dialogar e encontrar o meio termo. O problema é que com regimes autoritários, o meio termo costuma significar ceder espaço aos poucos. Um governo autoritário só aceita o que é bom para si. A lógica comunista, como já se viu historicamente, não é de convivência permanente, mas de expansão da influência. É assim que, na economia, na diplomacia, na cultura e, quando necessário, na força, as coisas acontecem. Ignorar isso por medo de ser taxado de belicista ou de reacionário, fascista, pode sair muito caro, especialmente para países que dependem da proteção de alianças internacionais. O Japão, nesse cenário, aparece como um ator que tenta ainda, mesmo que de forma gradual, abandonar uma postura de timidez estratégica. Takaichi, ela sinaliza que o país está disposto a reconhecer que, diante de um vizinho com ambições
territoriais e militares extremamente claras, não dá para viver de ilusão. A própria ideia de ameaça existencial carrega um peso jurídico e político que indica a possibilidade de ampliar a atuação militar dentro dos limites da Constituição japonesa. É um passo delicado, mas cada vez inevitável se o país quiser manter, ou melhor dizendo, se o país quiser se manter no polo da estabilidade ali no Pacífico.